texto fala. Então, quando você fala da grande tribulação, esse termo que fala de, você já sabe que são 7 anos. Da onde vem isso? Isso vem do livro de Daniel, capítulo 9, de 24 a 27. Quando Daniel está no final do período da Babilônia, que eles ficaram 70 anos lá, exilados, e Daniel, sabendo pelas profecias e a profecia de Jeremias que o exílio babilônico demoraria 70 anos, Daniel foi para lá com 19 anos de idade, era um menino, ele passou por 3 reis. E agora ele está lá com 89 anos, terminando 70 anos, ele faz um jejum de 21 dias. Para saber como é que ia ser a saída do povo de lá. Porque ele falou, Deus falou, o exílio vai acabar. Enquanto ele está orando, demora 21 dias e de repente aparece o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel, ao invés de responder para ele só sobre a saída e a volta para Jerusalém, para a terra de Israel, ele conta toda a história da humanidade até o final dos tempos. Por que será que ele fez isso? Por quê? Porque o Daniel foi um profeta do fim. Entendeu? Ele é o primeiro profeta apocalíptico. Eu até vou fazer uma série de estudos de Daniel com paralelo em Apocalipse. Tem muitas coisas em comum. E dentre estas, ele começa a falar da saída da ordem, porque Ciro, né, o Ciro, o persa, o que ele fez para dominar a Babilônia? Os camaradas estavam uma semana enchendo a cara num banquete. O rio Eufrates tinha um braço que passava debaixo da Babilônia. A Babilônia era inexpugnável. Ela tinha 2 muralhas. A muralha exterior tinha mais ou menos uns 30 metros de altura. Era impossível. Prédio de 10 andares. E tinha a largura de mais ou menos 8 a 10 metros de largura. Nossa! Eles faziam corrida de biga lá em cima. Depois disso tinha um fosso, vinha uma segunda muralha também poderosa. Ou seja, era inexpugnável. Intransponível. Transponível. O que eles fizeram? Eles desviaram o curso do rio. Aí ficou o vão. Aí eles entraram. Pelo onde era o rio. E os camaradas estavam todos enchendo a cara, eles dominaram num dia. Quando eles chegaram, a Bíblia conta daqui Belsazar, né, que era o rei na época, estava lá usando os cálices do templo e enchendo a cara e coisa e tal. E ele viu na parede escrita Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ele ficou maluco, chamou os sábios, falou, o que está escrito aí? Ninguém sabia, ele chama Daniel. E Daniel traduz aquilo. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Hoje, o teu reino será tirado das suas mãos. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Hoje, o teu reino será arrancado das suas mãos. Quando Daniel está falando isso, entram os exércitos de Ciro. E mata todo mundo. E acaba a Babilônia ali. Só que Deus é tão tremendo que 150 anos antes, através do profeta Isaías, ele tinha chamado Ciro pelo nome. Chama de Ciro, o meu pastor. Nossa. Vai libertar o povo e abençoar o povo de Israel. Quando Daniel vem e fala aquilo para Ciro, ele fala, mas onde está isso? Aí Daniel mostra as escrituras. Aí o Ciro chega para Daniel e fala, o que você precisa para que o povo volte? Ele escreveu um decreto, ele devolveu utensílios, ele deu cartas nas províncias para que o povo voltasse. E o anjo Gabriel fala da saída da ordem. Quer dizer, veja, o anjo já está avisando que ia ter a saída e que ia ter um decreto para sair. E ele começa a contar as 70 semanas. Tá. Só que a palavra semana ali, Shabua, ela tem a mesma raiz de Sheva, que é 7. Então, na verdade, não é 70 semanas de dias, 70 semanas de anos. Então, da saída até o final da 69ª, dá exatamente a data que Jesus morre. Porque ele diz que lá que vai ser cortado, ungido, e não será mais. E aí depois ele diz, e haverá mortes e destruições até o fim. É um hiato. Então, as 69 semanas de anos começaram com a ordem do Ciro do povo voltar para Jerusalém até a morte de Jesus. 70 anos. 69 anos.
semanas de anos, 69 vezes 7, dá 483 anos. Ah, tá. Você faz as contas, você sabe o dia. Eu tenho no meu canal do YouTube um estudo que você mostra o dia em que Jesus vai morrer, né? Então, Vilela, aí vem o hiato, que é o período da igreja. Mas vamos pensar assim, então. Deixa eu... Os anjos, eles têm ciência dos tempos futuros? Não, no caso, o anjo, aquele anjo Gabriel é o anjo mensageiro. Isso. Foi ele que entregou a mensagem para Maria, que ela seria mãe de Jesus. Ele é um mensageiro por excelência. Mas o anjo, ele não sabe. Ele não sabe, ele sabe do que Deus mostra para ele. Entendi. Então ele veio com aquele conhecimento. Tá. E aí, o que ele diz? Depois ele diz, ele começa dizendo, 70 semanas são destinadas para o teu povo e para a tua cidade. Agora eu pergunto para você, Vilela. Quem que era o povo de Daniel? O povo judeu. É. E a tua santa cidade? Que cidade é essa? Jerusalém. Portanto, as 70 semanas estão destinadas para o povo judeu. Não tem nada a ver com a igreja. A última semana, e aí ele diz, o povo de um príncipe que há de vir destruirá o santuário e a cidade. A gente sabe pela história que quem destruiu a cidade e o templo foi o general Tito, que depois se tornou imperador. Sim. Então, a gente sabe que o anticristo, ele é descendente deste Império Romano que destruiu o templo e a cidade. Porque ele diz, o povo do príncipe que há de vir fará uma firme aliança por uma semana. É a última semana de anos. Então, daí vem o entendimento da grande tribulação. A grande tribulação é a 70ª semana de Daniel, que o anjo Gabriel contou para ele. Mas isso não está localizado ainda em tempos como... Você não, fez o cálculo... O 69 já está. Então, esse está. Agora, quando começa a 70ª? Então, no dia da assinatura do acordo de paz. E esse acordo de paz, já vários começaram a fazer conversações. Mas você sabia, vai ter que ter uma guerra para ter um acordo de paz? Não, as guerras aconteceram nesses 2000 anos. Primeira Guerra, Segunda Guerra, tudo isso. Conflitos. E Jesus falou disso. Quando vídeos falar de guerras, rumores de guerra, ainda não é o fim. O que inicia a última semana, que é a grande tribulação... É uma paz. É um acordo de paz. E quando muita gente me pergunta, quem é o anticristo? Olha quem está propondo o acordo. De paz. Porque vai haver uma dupla ali. É o anticristo e o falso profeta. Anticristo e falso profeta. O falso profeta aparece antes? Não. O falso profeta vai ser um líder religioso mundial. Tá. Que vai ter um discurso de unidade entre as religiões. Um discurso bom. Bom, vamos fazer paz e vamos juntar. Tá. Você sabe que lá em Dubai estão fazendo um lugar onde vai ter uma mesquita, uma igreja cristã e uma... É? Existe o chamado Crislã, que é o cristianismo e o Islã juntos e mais o judaísmo. Tá. Esse acordo de paz é que vai ser proposto pelo anticristo. Porque ele vem, num primeiro momento, como um homem de paz. Um unificador, pacificador. Só que ele não é um líder religioso, ele é um líder político. Ah, é? É. Na minha opinião, ele é um cara que vai ser, não pode ser levantado um cara, pela ONU. Pensando nos dias de hoje, um cara de uma grande mega corporação. Pode ser. Pode ser um poder econômico muito grande. Total. Tem alguns aí que tem pensando muita possibilidade de ser. Mas ele certamente não será um religioso. O religioso vai ser o falso profeta. O falso profeta, porque ele é um profeta. Ele é alguém que vem, inclusive ele é visto com 2 chifres, né, como um cordeiro. Então ele vai ter aparência de cordeiro, de bom, mas na verdade ele vai ser aquele que vai apontar para o anticristo e dizer, ele é o Messias. E ele sabe do que ele está fazendo? Sabe, total. Agora, essa semana última, a grande tribulação, ela começa com paz. Tá. Na hora que eles fazem... Mas não tem também, desculpa interromper, não tem também o Templo de Salomão? Sim, então eu vou chegar lá. É depois? Tá, então começa com a paz. Então, começa com a paz e um dos aspectos que serão assinados no acordo é que Israel vai poder reconstruir o templo lá no Monte Moriá.
Entendeu? Por quê? Qual que vai ser o argumento? O judeu adora na sexta, né? O Shabat começa na sexta. Não, desculpe, o muçulmano. É durante a sexta. O Shabat do judeu começa na sexta, depois das 18 horas, e vai até o sábado. O Shabat é do judeu. E domingo da igreja. Certo. Então, o templo vai ser reconstruído. E o que o povo palestino, os muçulmanos vão ter em troca? Por exemplo, a Palestina vai ser reconstruída, eles vão derrubar os muros, vão fazer estradas. Vai ser uma paz que o mundo vai aplaudir, vai falar, acabou essa guerra. Só que a Bíblia diz que na metade dos 7 anos ele vai quebrar o acordo. E lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 2, a Bíblia diz que ele vai entrar nos santos dos santos, ostentando-se como se fosse Deus. Ora, para ele entrar nos santos dos santos, o templo de Salomão tem que ter sido reconstruído. Então, por onde isso... seria esse templo? Não é no onde Monte tem Moriá. Mas não é onde estão escombros e em cima tem uma mesquita? Você já viu aquela foto clássica de Jerusalém? Que de um lado você tem uma cúpula de dourada, que é de ouro. Sei. Então, aquele é o domo da rocha. Dentro daquela cúpula tem a pedra que os judeus acreditam que Abraão apresentou Isaac. E os muçulmanos acreditam que Ibrahim apresentou Ismael. Aquela pedra lá, aquela cúpula é chamada de cúpula dourada, né? Ou domo da rocha. Do outro lado tem uma mesquita que chama Al-Aqsa, que é aquela que tem uma cúpula cinza escuro. O templo, ele vai ficar entre as duas coisas, não vai ter que derrubar nada. Não vai ter que derrubar nada. Não. Tá. Por que eu afirmo isso? Porque existe uma porta em Jerusalém, chamada de Porta Dourada, ou Porta Formosa, que ela está fechada. Ela está fechada, e no tempo de Jesus, aquela era a porta pela qual entrava o sumo sacerdote nos Santos dos Santos uma vez por ano, que era no Yom Kippur. Só aquele dia. Acontece que depois que os judeus foram expulsos e tudo, um dia chegou, porque essa porta, Ezequiel, o profeta, diz que o Messias passou por ela, ela seria fechada e ninguém ia abrir, e quando o Messias voltasse, ela seria aberta de novo. Entendi. Acontece que Suleimão, magnífico, quando entrou e dominou Jerusalém, ele conhecia as profecias de que o Messias passaria por ali. O que ele não sabia é da profecia inteira. Ele não sabia que a porta tinha que ser fechada. Então o que ele fez? Ele plantou um cemitério muçulmano na frente dela e fechou a porta. Falou, o Messias jamais vai pisar numa terra de gente morta, porque para o judeu isso se torna contaminado. Então, sem querer, ele cumpriu a profecia. Porque ele fechou a porta. Ele fechou a porta. E ela vai ser aberta só quando Jesus voltar. Interessante que na Guerra dos 6 Dias, em 1967, que aconteceu em junho, no início do ano, o rei Hussein da Jordânia estava dizendo o seguinte, eu vou abrir essa porta, vou fazer um complexo hoteleiro lá dentro para os adoradores de Alá quando vierem no Ramadã. Ele ia fazer isso. Por que ele não fez? Por quê? Porque estourou a Guerra dos 6 Dias e Israel tomou Jerusalém. Então, ou seja, Deus falou que ninguém vai abrir aquela porta antes que o Messias venha, não vai abrir.